Senhor, nós te damos graças mais uma vez pela bênção de podermos te adorar, bendizer o teu nome, poder aprender da tua palavra, ouvir a tua voz, buscarmos a tua face em oração, suplicarmos o teu favor, Senhor Deus. Ajuda-nos, abençoa-nos quando colocamos a nossa esperança em Ti somente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do verso 23. Mateus capítulo 7, verso 23. O texto diz assim: Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Na quarta-feira passada, a gente trabalhou essa expressão, né? Nunca vos conheci. Nós tratamos da doutrina do conhecimento de Deus e do conhecimento do homem para com Deus, como consequência do conhecimento de Deus acerca do homem. E hoje nós vamos lidar com essas duas últimas frases, duas últimas partes do texto, que é: apartai-vos de mim, e a segunda, os que praticais a iniquidade. Então aqui Cristo está falando diretamente aos que professaram sua fé, mas falsamente, não é? Professaram sua fé, mas sem veracidade, sem sinceridade, e, consequentemente, essa profissão de fé no dia do juízo, quando aqueles se apresentam diante do Senhor, eles ali vão tentar justificar ou apelar para aquilo que eles fizeram. Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, e o Senhor então dirá explicitamente a eles: nunca vos conheci. Então foi o que nós trabalhamos na quarta passada, e hoje então essas duas expressões: aparta-te de mim, e quais são o que praticam aqueles que serão rejeitados, né? São os que praticam a iniquidade, né? Vós, como diz o texto, os que praticais a iniquidade. Vós, os que praticais a iniquidade. Tem um elemento interessante que acho que a gente pode avaliar bem aqui no texto. Primeiro, irmãos, essa expressão, não é? Aparta-te. Por que o Senhor usa essa expressão? Aqui é um mandamento de Cristo, né? Um mandamento que vai ser obedecido. Os que ouvirem isso vão obedecer. Não obedeceram antes, mas vão ter que obedecer a esse mandamento, a essa ordem de Deus. Apartai-vos de mim, não é? Então, quem são esses que ele vai dizer isso? Aqueles que ele nunca conheceu, né? Embora eles tenham professado o nome do Senhor. Então esse talvez seja o mandamento mais terrível, né? Talvez seja o mais terrível, porque ele será lançado no lago de fogo por toda a eternidade, né? Como o próprio texto de Mateus, né, no capítulo 25, no verso 41, Mateus, ele descreve esse momento das seguintes palavras, não é? Mateus 25, verso 41. Diz assim o texto: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e seus anjos. Então, agora nós podemos perceber alguns detalhes interessantes, né? A segunda morte é propriamente uma separação do relacionamento confortável do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqueles que ouvirão isso, essa segunda morte, eles são separados da presença do Deus triuno, literalmente. Apartai-vos de mim. Então, esses serão separados do Deus triuno, como nós podemos perceber, né? Então, em que sentido isso vai acontecer, irmãos, né?
Então você imagina que o sentido e o sentimento da ira de Deus é nesta separação. Perceba o sentido e o sentimento da ira de Deus nessa separação. Isso parece ser oposto, o contrário, não é? Porque para a vida eterna ela é literalmente o permanecer em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Então, a morte eterna, ela é essa separação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a vida eterna, e ela é literalmente a união, a comunhão perpétua, eterna, entre nós e a Trindade, né? O indivíduo e a própria Trindade. Aqui, então, agora, uma pergunta pode ser feita, né? No que diz respeito ao sofrimento de Cristo, porque aí entra uma questão doutrinária interessante, muito importante, né? Porque a nossa doutrina, o que é que ela diz, irmãos? É que ele sofreu a segunda morte, que Cristo sofreu a segunda morte. Então, ele sofreu as dores do inferno. Ele não apenas morreu fisicamente, mas ele sofreu também as dores do inferno. Não que ele tenha descido ao Hades, mas na cruz do Calvário, ele sentiu desde do Éden, não é? Desde o Getsemane até a cruz, ele sente dores do inferno. Então, uma pergunta é necessário ser feita aqui com respeito a essa doutrina, não é? Então, houve a separação de Deus, né? Houve separação de Deus, isto é, o Cristo se separou de Deus no seu sofrimento? Essa é a pergunta. Jesus Cristo se separou de Deus no seu sofrimento? Será que, qual é a resposta para essa questão? A resposta seria, veja, Cristo, nosso Salvador, na cruz do Calvário, ele se colocou em nosso lugar, né? E ele levou sobre si os pecados dos eleitos, né? E isso significa dizer a substância e toda a punição que era associada a isso, ele recebe sobre si. Agora, quando nós pensamos o que significa isso na prática, isso seria a primeira e a segunda morte. Mas ainda no que diz respeito ao sofrimento da segunda morte, né, ainda permanece uma dificuldade em compreender a obra de Cristo. Quando nós tocamos, né, nesse chão, nesse solo, algumas dúvidas podem surgir. Veja, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele sofreu a segunda morte, não é? Tanto quanto, não é? Na medida em que, podemos dizer assim, né, o sofrimento o manteve em união com as suas duas naturezas. Só repetindo aqui, o sofrimento dele não o separou das duas naturezas, não produziu separação das duas naturezas. Então, só para a gente entender, o sofrimento de Cristo acerca da segunda morte significa dizer que ele se manteve em comunhão, em unidade, em união com suas duas naturezas e com a santidade e a dignidade da sua pessoa. E aqui, irmãos, então, alguns empecilhos, alguns problemas têm que ser resolvidos aqui, né? Alguns pontos têm que ser resolvidos. Então, qual o primeiro aspecto que a gente tem que entender teologicamente? Que Jesus, na sua humanidade, ele sofreu uma verdadeira separação da divindade e do seu Pai. Preste bem atenção nisso, que na sua humanidade, ele sofreu, ele suportou verdadeira separação da divindade e do seu Pai, certo? Entretanto, não no que diz respeito à sua, vamos chamar assim, a sua subsistência e o seu ser, mas no que nós chamamos de sentido e sentimentos. Veja, apenas no que diz respeito ao sentimento e ao sentido. É por isso que ele clamou assim: Deus meu, por que tu me desamparaste?
Por que é interessante isso? Deus meu, porque tu me desamparaste. Ele ali, naquele momento, ele não tinha nenhum sentido do favor de Deus, mas somente o sentimento da sua ira e do seu desprazer. É importante entender, irmãos, para que quando a gente entenda o sofrimento de Cristo, em que ele sofreu a segunda morte em nosso lugar, nós não venhamos a criar uma heresia onde separa ali as duas naturezas de Cristo na cruz do Calvário. O sofrimento é real na medida em que ele não deixa de estar unido às suas duas naturezas. Segundo ponto que é importante frisar, na sua paixão, isto é, no seu sofrimento, ele suportou as angústias da segunda morte. Ele não morreu, veja só, irmãos, ele não morreu a segunda morte. Porque então, ele teria sido separado definitivamente do seu Pai na sua subsistência e no seu ser. Se ele morreu, entende? Esse é o grande ponto. Vou repetir aqui, Se ele morreu a segunda morte, ele foi separado definitivamente do seu Pai na sua subsistência e no seu ser. Mas ele sofreu a segunda morte, irmãos, e no sofrimento ele venceu a morte. E a imagem é mais ou menos assim, preste atenção nisso. É como um homem que está pronto para morrer e sente as dores da primeira morte, mas ainda se recupera do sofrimento. Ele sente as dores da primeira morte, mas ainda se recupera a tempo. Ele ainda não vai morrer no final. Outro aspecto importante que deve ser frisado é que Cristo suportou as dores dos condenados. Ele suportou as dores dos condenados. Entretanto, não na maneira, em que os condenados vão suportar. Vou repetir. Ele suportou as dores dos condenados, não na medida em que os condenados vão suportar. Eu vou explicar isso melhor. Porque veja só, ele as sofreu, sabe aonde? Na cruz. Enquanto eles, os condenados, eles no lugar da sua condenação. Eles sofrerão isso em outro lugar. Cristo as sofreu por enquanto, eles por toda a eternidade. Eles por toda a eternidade. Cristo sofreu a segunda morte, Entretanto, na medida em que ela não prevaleceu contra ele. Mas os condenados, irmãos, eles são vencidos por ela. E ela vai prevalecer sobre ele e levá-los a blasfemar contra Deus. Perceba, a blasfêmia, ela aumenta o seu pecado. E o seu pecado causa tormenta, e essa tormenta é multiplicada perpetuamente. E veja, irmãos, tudo isso para que você entenda que Cristo, quando diz apartai-vos de mim, numa medida, Cristo, quando ele redime um povo, esses nunca se separarão dele, mesmo ele tendo sofrido as dores da segunda morte no lugar deles, mas ele as sofreu dessa maneira, não como quem é condenado. Essa doutrina é adequada à palavra de Deus, ela é adequada à própria razão, Porque na razão do homem, irmãos, o raciocínio do homem, a morte do corpo, não poderia ser remediada pelas pessoas, quando elas são condenadas pela morte dupla, isto é, da alma e do corpo. Ela nunca poderia ser restaurada por aqueles que passassem pela mesma condenação. Ora, o que nesse primeiro momento a gente pode aplicar para a nossa vida dessa doutrina, irmãos? Primeira coisa, quando a gente olha a segunda morte e percebe que a segunda morte ela é uma separação do homem de Deus para sempre.
Então, isso é a segunda morte, é a separação do homem de Deus para sempre. Isso deve nos levar a lutar e trabalhar nessa vida, irmãos, para termos verdadeira comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que, tendo essa comunhão uma vez, nós possamos usufruí-la para sempre. Essa comunhão, não é, que nós podemos dizer assim, nós podemos adquiri-la no uso correto da palavra, nos sacramentos e na oração. Pois na palavra e nos sacramentos, Deus condescende a falar conosco e lidar com familiaridade conosco. E, literalmente, e na oração, nós falamos com Deus. Perceba, a comunhão o sacramento é Deus condescendendo, a pregação é Deus condescendendo, a oração, nós estamos falando com Deus. Nós exercitamos essa comunhão que nos livrará daquela declaração última que diz: apartai-vos de mim. Isto é, uma separação eterna. Eu preciso exercitar a comunhão e provar, para que eu possa provar disso eternamente. Segunda coisa importante, note também, irmãos, não é? A quem esse mandamento é falado: apartai-vos de mim. Aqueles que chegaram de perto de Deus com seus lábios, mas os seus corações estavam longe dele. Perto com os lábios e longe de coração. Considerando isso, nós não devemos ficar satisfeitos conosco, não é? Quando professamos o nome de Cristo externamente, não é? Mas nós devemos nos aproximar de Deus com toda a nossa afeição, com o nosso amor, com alegria, com temor, com confiança, não é? E obediência aos seus mandamentos, para podermos escapar daquele mandamento terrível no final que diz: que mandamento terrível, terrível, apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, para que não soframos isso no final. Segundo aspecto, irmãos, e último, não é esses aqui que são descritos como os que praticais a iniquidade, né? Essa é a razão do mandamento, irmãos. Essa é a razão do mandamento. Que mandamento? Apartai-vos de mim. Quem? Os que praticais a iniquidade. Para melhor entendimento dessa verdade, né, uma pergunta deve ser tratada aqui: como esses homens, irmãos, que fizeram tal profissão de fé, tal declaração, podem ser chamados praticantes da iniquidade? Muitos que externamente viviam uma vida civil, não é? E essa vida externa é irrepreensível. Ele não seria e não poderia ser acusado de nenhum pecado horrível, como chamado até mesmo pecado capital. Esse indivíduo aqui poderia ser externamente alguém muito bem manifestado. A sociedade jamais iria ver, a igreja jamais iria saber que ele é um dos que praticam a iniquidade, porque externamente ele vive dessa forma, uma vida aparentemente muito boa. Como é que isso pode acontecer? A resposta, né? Existem muitos pecados terríveis, irmãos, né, pelos quais os homens podem ser chamados praticantes da iniquidade e ser visto como terríveis à vista de Deus, como, por exemplo, matar alguém, adulterar, né? Embora a vida dessa pessoa seja, as pessoas olhem para ele e digam: ele é uma pessoa
assim, irrepreensível. Ele não aparenta praticar essas coisas. Não é assim que às vezes a gente se depara com a realidade de pessoas que viviam e de repente se descobre práticas de pecado que eles estavam vivendo. Mas você sabe como além dessas coisas externamente terríveis, existem aquelas que são não tão visíveis, como, por exemplo, a hipocrisia. A hipocrisia, que é próprio daqueles que professam a religião. Esses são aqueles que se contentam, irmãos, a viver a religião meramente externa, mas eles não trazem os seus corações, não conformam suas vidas à profissão que eles declaram com seus lábios. Segundo, professar amor e culto a Deus, e ao mesmo tempo não realizar os deveres de amor e misericórdia para com os homens, porque nós devemos amar a Deus e servir a Deus, irmãos, nas obras de amor fraternal. Então nós amamos a Deus quando nós servimos aos nossos irmãos. João vai dizer: ora, se você não ama seu irmão quem vê, como você diz que ama a Deus a quem você não vê? Como é que você manifesta que ama a Deus se você não cumpre seus deveres para com os seus irmãos? Terceiro, ter o coração apegado a isso, ou a este ou aquele pecado, ou aqueles pecados, seja secreto ou pecado aberto. Ter o coração apegado a isso, irmãos. Isso pode ser chamado obra de iniquidade à vista de Deus. Quando o coração se deleita em qualquer pecado. Quando a minha alma tem prazer no pecado. E eles não são assim chamados por causa da sua iniquidade, irmãos, não é? Porque a iniquidade ela é sempre externa, não. Ou porque ela é vista sempre pelo mundo, não é? Eles não são chamados praticantes da iniquidade porque o mundo está vendo, não. Eles são chamados, se à vista de Deus, eles são praticantes da iniquidade, mesmo que o mundo não veja. Porque o que está acontecendo aqui é que eles vão argumentar em cima daquilo que as pessoas veem que eles fazem, mas o Senhor os declarará, né, indignos, e eles não entrarão no reino dos céus. Por último, nesse aspecto, todos os pecados da primeira tábua da lei, irmão, especialmente, né, os pecados contra o primeiro e o segundo mandamento, né? Primeiro e segundo mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Como, por exemplo, o mandamento que ordena conhecer a Deus, né? E aí eu vejo, eu não conheço a Deus, eu não amo a Deus, e consequentemente eu não confio nele, eu não adoro o Senhor de coração. A minha alma e minha vida não estão de acordo com o conceito da verdadeira adoração. Esses aqui, irmãos, que praticam esse pecado, são chamados praticantes da iniquidade. Praticantes da iniquidade. Como é que a gente pode aplicar isso para a nossa vida na prática, irmãos? Como é que eu posso aplicar isso diretamente para a nossa vida? Primeiro, enquanto Cristo chama esses que professaram a fé de praticantes da iniquidade, cuja profissão, irmãos, cobria seus pecados à vista dos homens, nós podemos notar que Cristo é um observador muito detalhista dos caminhos dos homens, até mesmo dos pecados mais secretos que o mundo não vê. Veja, nós professamos e cobrimos os nossos pecados à vista dos homens,
mas nós devemos notar nesse texto que o Senhor é um observador muito restrito, muito detalhista, e Ele vê os pecados até mesmo mais íntimos do nosso coração, e que o mundo não conhece. Embora os homens possam ser enganados por nossa profissão, irmãos, nesse mundo, Cristo, entretanto, não será. No dia final, no dia do julgamento, Ele os descobrirá e Ele os revelará quais eles são e o que fazemos. Muitos se enganam com a persuasão da misericórdia, porque Cristo é um Salvador, e então se presume que eu posso viver no pecado. Ele é misericordioso, então eu posso viver no pecado. Mas eles devem saber, segundo esse texto também, que Cristo é um juiz severo, que observa os pecados dos homens e os condenará como praticantes da iniquidade. Tanto quanto esse Senhor é poderoso para perdoar aqueles que se arrependem. Ele é poderoso para saber o que se passa no íntimo do nosso coração, como Ele é poderoso para perdoar os pecados daqueles que se arrependem. Isso nos mostra, em segundo lugar, também que Cristo, prefere uma vida piedosa e honesta acima dos dons mais extraordinários. Como no meio evangélico as pessoas amam os dons. Quando você olha para a descrição dos líderes da igreja em 1 Timóteo 3, você se depara com essa realidade, excetuando o fato do Senhor dizer apto para o ensino, no caso dos presbíteros, todas as outras, tudo aquilo que é requerido, todos os outros pontos requeridos, dizem respeito à vida dele na casa, na sociedade e na igreja. O padrão que eles têm em todos os lugares que eles moram e vivem e trabalham. Esse é um princípio fundamental, Veja, o Senhor prefere uma vida piedosa e honesta acima dos dons mais extraordinários. Até mesmo o dom de profecia e de milagres. Porque ele olha para o texto, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagres, até mesmo os milagres. Então, o nosso cuidado principal, irmãos, deve ser organizar o nosso coração e viver uma obediência verdadeira para com o nosso Deus em todos os seus mandamentos. Terceira implicação, essa verdade deve animar o povo a um arrependimento verdadeiro. Porque se você ainda não se arrependeu, você deve começar a buscar arrependimento hoje. Se você já se arrependeu, você deve fazer isso mais vezes. Porque Cristo, irmãos, pronunciará uma sentença terrível de condenação sobre muitos que professam a fé nele, porque eles vivem no pecado, embora eles tenham professado o seu nome. Embora tenham professado o seu nome. Eles expulsaram demônios e fizeram obras extraordinárias, mas o Senhor não os receberá. Mas por que isso, irmãos? Porque eles tinham seu coração apegado terrivelmente a alguns pecados. E eles ouvirão no último dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O horror, irmãos, que Cristo manifesta aqui, que nos faz conhecer agora,
que nos faz perceber o que acontecerá naquele dia. O Senhor é tão misericordioso que revelará e que mostra como nós somos suscetíveis a isso, e o que acontecerá se seguirmos esse caminho, e o que devemos fazer. Isso então nos move diretamente a uma vida de humildade, a nos voltarmos para Deus, a quebrarmos o curso dos nossos pecados, até mesmo no íntimo do nosso coração. E se agora, irmãos, nós não nos humilhamos, e se agora não nos arrependemos, e se agora não retornamos aos mandamentos do Senhor e fazemos a vontade dEle, chegará o dia quando nós ouviremos o mandamento mais terrível, quando Ele disse ali, a gente não quis dar ouvido: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão. Quando ouvimos esse mandamento e nos rebelamos, quando Ele pronunciar o último mandamento, nós vamos obedecer. Apartai-vos de mim, malditos, e não haverá possibilidade de haver desobediência, porque seremos lançados para fora. Porque não amamos os mandamentos do Senhor, nós vamos amar, desculpa o trocadilho, o mandamento mais terrível do Senhor. O mais terrível do Senhor. Quarto, enquanto muitos homens serão condenados, irmãos, porque em seus corações eles se apegaram a pecados secretos e abertos. Nós devemos, no temor de Deus, pela graça de Deus, trabalhar para purificar os nossos corações de todo o pecado, para não sermos apegados, para não nos apegarmos a nenhum pecado, com o propósito de viver nele. Nós devemos ter o propósito de abandonarmos todo o pecado e todo o caminho mau, dos pecados no pensamento, dos pecados nas afeições, dos pecados no comportamento, dos pecados nas ações. O propósito do nosso coração deve ser não viver em nenhum pecado. Podemos dizer isso, a ponto de dizer, quando pecarmos: não foi minha intenção, não era o meu propósito fazer isso. Às vezes a gente quer se livrar de um pecado, a gente diz assim: não tive a intenção de te ofender. A gente precisa chegar no momento da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, a gente chega diante de Deus e diz: Senhor, não foi minha intenção. Esse pecado eu não alimentei aqui no meu coração. Nós precisamos trabalhar, irmãos, para sermos renovados no espírito de nossa mente, até mesmo nas partes mais íntimas da nossa alma. Posso dizer a vocês, não é suficiente deixar o pecado. Não é suficiente. Quando Ele nos deixa por razão de fraqueza ou por falta de oportunidade. Vocês já viram isso? Você viveu na carnalidade por toda a sua juventude, um olhar carnal, pecaminoso por toda a sua juventude, e fez isso por toda a vida. Aí chegou o tempo
da velhice. Você deixa aqueles pecados na prática porque você não tem mais força para aquilo. Você não precisa pensar que isso resolveu o seu problema, porque ainda no seu coração você está apegado a eles. Até mesmo quando você não pode andar sem o bordão, você terá prazer em lembrar das práticas da sua juventude. Esse homem nunca se arrependeu. Ele deveria ter vergonha, suplicar a misericórdia de Deus. Senhor, por que, Senhor? Porque não usei minha juventude para o teu serviço, porque eu não usei minha força para a tua glória, porque a minha vida foi vivida para a carne. Mas porque agora ele não tem força para fazer o que fazia na juventude, ele acha que está livre. Não há arrependimento, porque ele tem prazer em se lembrar disso, do seu passado diante de Deus. A nossa oração, irmãos, concluindo, deve ser como o de Davi, no Salmo de número 119, versículo 36. Seja essa a nossa oração, contínua oração. Salmo de número 119, versículo 36. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Nós não podemos pensar de outra forma, não há como ser diferente disso. Para que possamos em Cristo ouvir da boca do nosso amado Salvador: vinde benditos de meu Pai. Porque se não fizermos isso, ouviremos: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Nós te damos graças, bendito Deus, pelo privilégio de podermos meditar na Tua Palavra e sermos, Senhor, ó Senhor, desafiados a uma vida santa e verdadeira diante de Ti. Por isso que o Senhor Jesus com tanta clareza diz para os hipócritas, os que desejam ser vistos pelos homens, eles recebem a recompensa que os homens veem, mas tu em secreto, recebe a recompensa daquele que vê. Entra no teu quarto, tu e Deus sozinho, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ó Senhor, livra-nos da hipocrisia, que nós somos afeitos a ela. Como isso é tão forte em nós, Senhor Deus. Tem piedade de nós, Senhor Deus. Livra-nos da condenação eterna e nos faz servir ao Senhor com amor, com alegria, com sinceridade, todos os dias da nossa vida. Ouve a nossa oração, Senhor. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.